nome é Amanda, tenho 29 anos e eu fiz cirurgia bariátrica, método Sleeve, e operei com 104 quilos e hoje estou no 95, tenho 15 dias de bariátrica. Oi gente, hoje estamos fazendo 15 dias de bariátrica, e aí eu fiquei de fazer o diário parte 3 pra vocês, contando como foi o dia da cirurgia, né? Eu contei o antes, né, que foi o pré, e aí eu tenho que contar pra vocês o dia da cirurgia, o que aconteceu, né, pra me chegar até aqui, aonde eu estou hoje. Então, vamos lá contar o dia da cirurgia. O dia da cirurgia foi no dia 8/10/2025. Esse dia pra mim, assim, foi bem assustador. Por que foi assustador, Amanda? Porque começou tudo no dia 6. No dia 6 eu já estava sentindo, assim, aquele aperto, tava chorando. E foi um dia que eu fui trabalhar. Eu até comentei, falei assim, gente, hoje eu não tô bem. Hoje eu não tô bem, eu tô com vontade de chorar, eu tô isso, eu tô aquilo. Só que graças a Deus, trabalhar acabou que ocupou muito a minha mente e eu fiquei muito bem, né? O dia todo, tal, rindo, brincando. Só que quando chegou em casa, eu já fiquei chateada, né? Que eu já tinha chegado bem tarde em casa nesse dia, então eu não comi nada. Minha última refeição foi no dia 6, que foi uma coxinha e um vidrinho de coca, aquela coquinha pequena. Foi isso só. E aí, o que aconteceu? No outro dia já era dieta líquida. Aí eu acordei, já acordei chorando. Já acordei preocupada. Meu Deus do céu, é amanhã. E aí, pedindo Deus pra segurar minhas mãos na hora lá, porque, tipo assim, eu não sabia se ia ter alguém que eu conhecesse pra conversar e tal. E aí, o que aconteceu? Eu fui e comecei a dieta líquida. 8 horas da manhã, eu apliquei uma inoxaparina, até que vocês viram a tour, que eu resolvi aplicar na minha coxa. E aí eu tive que sair, porque eu tinha recebido e eu precisava comprar algumas coisas pra cirurgia, porque eu não ia ter tempo e eu também não ia poder sair, né? E aí eu falei assim, vou esperar o Lactopurri fazer efeito assim nesse meio tempo e vou pocar fora e vou comprar minhas coisas que eu tô precisando. Gente, aí eu tomei 2 Lactopurri e tomei inoxaparina na coxa. E aí saí pra rua. E aí, gente, quando eu cheguei no Coelho Diniz, eu nunca fui no banheiro no Coelho Diniz, eu nunca fui no banheiro no Marte Minas, eu nunca usei banheiro de supermercado. Porque, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que consegue segurar, sabe? E aí, eu não consegui, eu tive que correr. Fui, gente, nossa, foi, ó, aquela coisa horrorosa. Depois fui pro Marte Minas, aquela coisa horrorosa de novo. Depois eu fui ver minha perna, assim, meu vestido todo cheio de sangue. Eu falei, gente, eu preciso parar. E só tomando líquido. E nesse dia eu ainda errei, porque eu achei que eu podia tomar aqueles... Não tem aqueles vidrinhos de cappuccino? Eu vou deixar a imagem aqui pra vocês saberem qual que eu tomei. Eu tomei 2 daquele, porque eu falei, é líquido, né? Só que tinha leite. Aí, onde, mano? E aí, mas eu tomei de manhã. Falei, meu café da manhã vai ser isso. E graças a Deus não deu nenhum problema. E tipo assim, vocês podem pensar, ela é enfermeira, ela sabe das coisas. Gente, mas quando se trata de mim, eu não sei agir. Sério. Eu não sei se vocês também são assim, mas quando se trata de alguém da sua família, ou até mesmo da gente, eu não sei agir. Eu fico assim, eu me sinto leiga, sabe? Eu me sinto muito leiga. E aí eu fiquei um pouco perdida nessa questão aí, do que fazer, do que não poder fazer. E aí eu resolvi vir pra casa. Vim pra casa e tal, e aí eu fiquei quieta. E aí toda hora chorando, e pensando várias coisas. Meu Deus, se tiver intercorrência, ai, o que vai ser de mim e tal. Imagina se eu for pra UTI. Eu pensei várias coisas. E ainda pra completar, ainda fiquei lendo relatos de pessoas que passaram pela bariátrica, que tiveram complicações. E aí eu fiquei mais preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu fiquei imaginando,
eu já tava assim, meio que decidida que ia acontecer alguma coisa comigo. Porque ao mesmo tempo eu estava muito preocupada, ao mesmo tempo eu tava de boa. Eu chorava quando eu conversava com a minha mãe, ou com meu pai, com meu irmão. Só que depois passava. Era um sentimento assim muito estranho. Aí tá bom, eu fui e tomei minha medicação pra dormir. Eu tomo Donarém, né, pra dormir. Tomei o Donarém, não podia tomar ele, né? Eu tive que diluir ele na água, E aí tomei e fui dormir. Depois eu acordei 4 horas da manhã. Tomei o meu banho e tal, fiz a minha oração. E aí eu falei, é hoje, não tem como escapar. Tá bom. Já que aí eu fui pedir Uber, umas 5h30 eu já tava lá no hospital. Até que eu não sabia que tinham mudado. Olha só, eu trabalho 7 anos na empresa. Eu não sabia que tinha mudado a recepção de internação. Só que eu sabia que ia fazer uma moça ia fazer a bariátrica primeiro que eu. E aí eu vi ela chegando e ela já entregando os documentos dela lá. Eu falei, uai, gente, será que mudou a recepção? Aí que eu fui pra lá. Aí eu me apresentei pra ela, falei, oi, tudo bem? Você vai ser a primeira e tal. Eu sou a Amanda. Aí ela, tá, que legal e tal. Falei assim que eu vi lá que tem que vir com a meia no pé. Você veio com a meia? Ela, meu Deus, esqueci a meia. Ela esqueceu a meia dela. E aí, dela ter esquecido a meia, ela esqueceu a meia e o Respiron. Gente, eu comprei o Respiron, eu nem usei. Sério. Porque eu fiquei lá na maternidade. Na maternidade não é muita rotina e fisioterapeuta, né? Então, eles que tinham que me ajudar. Porque até quando a pessoa faz bariátrica, fica prescrito fisioterapia respiratória. Só que aí eu mesma tava fazendo aqui em casa mesmo e tal, mas eu nem usei Respiron não, tô muito bem, graças a Deus. Só que aí o que aconteceu? A menina esqueceu a meia, aí já veio na minha cabeça, meu Deus do céu. Já que ela esqueceu a meia, eles vão me colocar na frente pra mim fazer a cirurgia primeiro que ela. E aí eu já fiquei com essa preocupação. E a minha meia tinha rasgado, porque eu saí de casa com tanta euforia que eu fui tentar vestir a meia em pé. E aí foi, meu filho, rasgou. E eu tava com a unha bem grande, né? Até que tiveram que cortar. E aí eu rasguei a meia e fiquei desesperado. Só que a loja abria 8h30 e eu pedi meu irmão pra poder comprar outra meia pra mim. E nem tinha necessidade, gente. Foi um rasguinho assim, mas eu tava tão desesperada. E eu achei que aquele rasguinho ia prejudicar algo da minha cirurgia. Só que não prejudicou. Até porque eu também usei a meia. Eu fiquei revezando, né? Um dia eu usava uma, outro dia eu usava a outra. Foi até bom ter duas. E aí, o que acontece? Só que, graças a Deus, o marido dela chegou com a meia e ela foi. A cirurgia dela tava marcada pra 7 horas. Foi. E aí, na hora que eu tava ligando pro meu irmão, já era assim umas 8h30. E eu chorava, parava de chorar, parava de chorar. E aí já apareceu um médico que é amigo da minha família há muito tempo. Inclusive a minha mãe viu ele crescer lá na minha cidade. Ele virou e falou assim, Amanda, quem é essa daí do seu lado? Aí eu virei pra ele e falei assim, é minha mãe. Nossa, sua mãe tá parecendo mais nova que você. Eu falei, cara, se eu estava com medo de entrar nesse bloco cirúrgico, agora eu tenho certeza que eu vou entrar e vou emagrecer e vou ficar com cara de nova. Porque, gente, é um absurdo isso. Achar que uma pessoa de 47 anos é mais nova do que uma pessoa de 29, né? Apesar que existe muito isso, né? Só que, tipo assim, eu não aceito. Eu falei, eu não aceito. Se eu estava com medo de entrar no bloco cirúrgico agora, eu tenho certeza que eu vou entrar. Obrigado, você aí que falou essa palavra pra mim, porque isso me deu muita coragem. Aí, gente, o que aconteceu? Liguei pro meu irmão, na hora quando eu desliguei o telefone, a moça me chamou, Aí dela me chamou Amanda Paulo Souto Silva. Aí eu tô assim, ai meu Deus, não acredito. Aí eu nem corrigi meu nome, falei, vai Paulo mesmo. Aí o que aconteceu? Tava com medo e tal, entrei. Falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, na hora que a meia chegar, você leva lá pra eles, tá? Porque eu fiquei com vergonha deles achar que eu era porca e tal, que eu estava com meia rasgada, que eu estava com meia usada, só que a meia era novinha, só que eu que rasguei ela. E eu tentando explicar várias vezes pra mulher, a mulher foi, me chamou pra entrar.
Não a conhecia, mas eu gostei muito dela. Fui muito bem tratada no bloco. Eu me senti assim, muito, 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 muito bem. Eu acho que isso fez totalmente o diferencial nessa cirurgia que eu fiz. Quando você é bem tratada no lugar, faz muita diferença, muita diferença. Às vezes é até bom a gente, como profissional da saúde, passar por isso. Por quê? Porque aí a gente se coloca no lugar da outra pessoa e aí a gente muda também como pessoa, entendeu? Como profissional de saúde. E aí essa moça me chamou minha mãe. Aí falou assim, mãezinha, você vai pegar a roupa dela aqui e tal. Eu lembro, troquei a roupa. Aí falou, se quiser fazer xixi, eu não queria fazer xixi, porque eu já tinha feito, né, antes de entrar pro bloco. Aí eu comecei a chorar. E a mulher me abraçou. A mulher virou pra mim e falou comigo assim, vai dar tudo certo e tal. E eu dando tchau pra minha mãe, eu olhando pra minha mãe assim, minha mãe... E eu falei assim, gente, será que vai ser a última vez que eu vou ver ela? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí eu entrei lá pra dentro da... Peraí, gente. Eu emociono quando eu lembro dessas coisas. Aí eu entrei lá pra dentro do pré. É pré, né, que fala. Entrei lá pro pré. E aí fiquei lá, esperando, né, minha vez. Aí ela tentou o acesso aqui na radial. A radial parece ser tão forte, a minha radial. Só que não conseguiu. Só que eu tava tão tranquila, apesar que eu tenho muito medo de agulha, eu tava muito tranquila. Aí ela não conseguiu aqui, aí chegou um anestesista, né? Aí o nome dele é Dr. Jadson. Ele apertou minha mão assim, virou pra mim e falou comigo assim... moça, por que você tá com medo? E ele beijou minha mão e falou, por que você tá com medo? Eu falei assim... você já viu o enfermeiro ter medo de agulha? Então, eu tenho. Aí ele falou assim, ela é muito boa de acesso. Você não conseguir ir, amiga? Pode deixar que eu pego aqui. Aí ela foi, conseguiu aqui, ó, nessa aqui que eu tinha falado com ela. Eu falei, minhas melhores veias pra gelco 18, gelco 20 são fossa cubital. Não adianta tentar furar com 20 em mão, tentar furar em radial, não dá certo. Eu me conheço, eu sei como é que é. E aí, tal, conseguiu. Colocou o soro e tal. E aí eu conversando, gente, eu tava conversando igual uma tagarela. Eu tava conversando, tava muito nervosa. Eu tava conversando. Que eu acho que até a menina ficou assim, gente do céu, cadê o povo pra chamar essa menina pra ir pra cirurgia, pra calar ela? Aí eu perguntei, não vai colocar ninguém aqui do meu lado? Não, ele colocou 2 senhores do meu lado, né? E aí o outro senhor conversava mais do que eu, só que o outro senhor só conversava besteira. Tipo assim, falava, eu tomo pinga, eu faço isso, faço aquilo. E tinha um outro também que ele era muito gente boa. E aí deram midazolam pros dois e eu fiquei sozinha, que eu não podia tomar nada pré-anestésico. E aí daqui a pouco chamou um. Depois eu achei que tipo assim, ia chamar o outro, depois ia chamar eu, não. Amanda, tá na hora de ir. Eu, quê? Na hora de ir? E eu ficava olhando assim o relógio. Gente, eu tenho dificuldade de olhar a hora no ponteiro. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Porque, tipo assim... sei lá, minha cabeça dá a cuca não funciona direito. Aí eu olhando assim no relógio, assim, já era umas 9 e pouca da manhã. Aí falou assim, Amanda, já está na hora de você ir. Aí só sei que foi me puxando assim. Antes disso eu senti vontade de fazer xixi, tá, gente? E elas tiveram que me levar, me acompanhar. Eu falei, não, gente, pode deixar, eu vou. Não, aqui você é paciente. Elas brigavam comigo o tempo todo. Aqui você é paciente, você fica quieta. A gente vai te levar no banheiro. Me levou no banheiro, fiz o xixi, porque colocou muito soro, sabe, pra correr. E aí, o que aconteceu? Aí me levou, depois foi me empurrando, uma só, sozinha. Foi a Juliana maravilhosa, foi me empurrando, aí me mandou passar pra aquela, ai gente, é maca mesmo que fala? Acho que é maca, aquele trenzinho pequenininho assim, ó. Aquela cama que a gente deita lá pra fazer cirurgia. Aí mandou eu arrastando, saí da maca, deitei lá naquela cama. Aí depois daquilo, eu fiquei lá, minha pressão tava 18 por 11. E aí tava 18 por 11 e eu
Tava 18/11 e eu tava muito nervosa. Aí ela começou a conversar, contar umas besteiras pra ver se eu ria e distraía. Só que não dava muito certo, não. Não, mentira, deu certo sim. Aí começou a baixar 16/11, 15/11. Aí eu comecei a relaxar. Não lembro quanto que tava meus sinais vitais. Eu sei que eu tava saturando 100%. Eu não lembro quanto que tava meus sinais vitais quando eu comecei a cirurgia. Eu não lembro. Aí entrou a anestesista. Aí ela se apresentou e tal. E aí só lembro que chegou a instrumentadora do meu médico. Ela foi pedir pra me arrastar um pouquinho pra baixo, assim, né? Porque eu tava muito lá em cima. Aí abaixo, eu lembro que só que eu abaixei assim, arrastei um pouquinho. E eu lembro de mandar eu cheirar um negócio assim, colocou no meu nariz. Eu só cheirei, eles começaram a falar assim: pensa na Marizinha do Mar, pensa não sei o que, pensa em coisas boas, pensa nas roupas lindas que você vai comprar depois que você ficar magra. Desse jeito as falas delas. E eu respirando aquele trem, eu só falei assim: seja feita a vontade de Deus. E depois eu apaguei. Lembro de nada. Aí só lembro que eu acordei, alguém fazendo assim na minha testa. Acho que tava me chamando, né? Fazendo assim: Amanda, Amanda. Aí eu olhei assim e tal, que merda é essa? Quem tá me acordando? E eu com máscara de alto fluxo. Eu peguei aquela máscara de alto fluxo, arranquei assim, ó. Que eu fiquei agitada quando eu voltei da anestesia. Porque a anestesia é geral, né? Porque a anestesia mais segura do mundo é a anestesia geral. E aí eu arranquei a máscara de alto fluxo. Aí eu lembro deles me levando pra RPA. E lá eu fiquei com a Renatinha maravilhosa, cuidou muito bem de mim. E aí ela chegou e falou assim: Amanda, de quanto que tá sua dor? De 0 a 10. E eu, 9. Eu tava sentindo coisas estranhas e eu não sabia falar. Eu não tava sentindo dor, mas eu tava sentindo, tipo assim, eu não sei o que eu tava sentindo. O meu problema mais ali era a questão da respiração. Eu falei com ela 9. Aí eu lembro que ela fez 3 ml de morfina em mim, porque eu sou alérgica à nalbufina. E o médico que eu fiz a cirurgia, ele é muito adepto da nalbufina, né? Só que como eu não podia tomar, ele passou morfina. Aí eu tomei, eu acho que nem foi ele, foi a anestesista. Aí passou alguns minutos, aí lá da boletim de 2 em 2 horas, a moça chegou e falou assim: Amanda, sua mãe mandou um recado pra você. Aí eu comecei a chorar. Sua mãe falou que tem oração e que você é o bebê grande dela. Aí falou assim, aí eu comecei a chorar de novo, né? Aí depois que passou isso tudo, aí a anestesista chegou: e aí, Amanda, como é que você tá? Eu falei: eu tô ótima e tal. Falei assim: não, então você já pode liberar pro quarto. Aí já pediram o quarto, né, pra mim. E aí eu fui pra maternidade. E aí já começou um novo capítulo da minha vida. E é isso, gente. Aí agora eu vou deixar o próximo capítulo pra quarta parte do diário de Wabari, né? Que eu vou fazer vários vídeos. E é isso. Tem que contar quando eu fui pro quarto, né? Porque agora eu vou parar quando eu fui pro quarto, na verdade, né? Quando eu já estava liberada pra ir pro quarto. Mas aí vai, quando eu estava lá, a noite que eu passei e tal, tem tudo isso pra contar ainda pra vocês. Mas é isso. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.